Então, a minha pergunta, Marco, é o seguinte: é, um tema que permeia a direita brasileira é a questão do nacionalismo. Só que, inclusive, pelo que eu já percebi, você é um apoiador do Bolsonaro, então me sinta a liberdade de tomá-lo como exemplo para fazer isso. Que é um nacionalismo que me parece esquisito, porque é um nacionalismo que ele não remete a nada de concreto e específico. Ele parece ser um fantasma para que a gente esqueça todos os problemas externos sobre a patela da unidade do Brasil. E as questões concretas, específicas, a gente não trata, a gente esquece, fala, não, temos que pensar no Brasil. E quando se fala de um nacionalismo em termos concretos, de medidas efetivas, a gente tem contradições como que pode ser nacionalista, e se a gente pensando inclusive em termos de desenvolvimento do Brasil, o tema do debate de hoje, quando o Bolsonaro assina uma Golden Share que autoriza vender ao setor comercial da Embraer, das poucas grandes empresas de grande tecnologia que restaram no Brasil, uma empresa sediada aqui, com trabalhadores brasileiros, conhecimentos que detém, um dos poucos países no mundo, dos 7 únicos que consegue construir um avião, um país que se industrializa cada vez mais, que cada vez mais se afasta de setores de tecnologia de ponta, o que sobrou foi a Embraer. A Boeing chegou a comprar o setor comercial da Embraer, existia inclusive a possibilidade de ser vetado pelo presidente da República, que era uma Golden Share que a empresa tinha, e o Bolsonaro autorizou a venda do setor comercial, que é o grosso da Embraer, o que existe de topo de tecnologia lá. Enquanto em vários outros governos, se a gente pegar nos Estados Unidos, depois posso citar exemplos, Trump, o Obama ao Trump, todos eles vetam venda de grandes empresas, sobretudo quando envolve tecnologia, para qualquer outro país estrangeiro. Como que explica essa contradição de um nacionalismo abstrato que não se materializa em nada e que não tem nenhum projeto de desenvolvimento nacional que autoriza vender uma empresa do porte da Embraer? Rapidamente sobre os pontos que você colocou, acho que tem um pouquinho de tempo ainda. Um minuto. Bem, o ponto que eu mencionei com relação aos presos é que 60% a 70% deles nunca foram julgados. Simples assim, não existe justiça para eles. Inclusive, só tem como avaliar se são de fato criminosos se foi julgado. Então é muito curioso. Se exige investigação, julgamento e tudo mais para Bolsonaro, A, B, C e D, mas para 60%, 70% dos presos, não. Isso aí pode tacar na cadeia, prender e condenar sem julgamento, né? Com relação à questão de que eu estou defendendo a morte, colocar as pessoas no paredão, como você falou, foi você que colocou essas palavras, eu realmente nunca disse isso. Processos revolucionários são processos em que o próprio capitalismo se constituiu e para os conservadores foi muito conveniente abolir, jogarem para o lado dos processos revolucionários depois que as revoluções aqui no Ocidente, que fundou o tipo de sociedade que nós temos hoje, se consolidaram. Estou a fim de processo que tenha participação popular, de massa e que promova as transformações da sociedade a partir daí, como se deu, aliás, ao longo da história, e não em processos armados, em quarteladas, como foi o que aconteceu, o que se tentou fazer no dia 8. E eu posso te dizer, depois você pega as estatísticas da quantidade de pessoas que são assassinadas no campo, são trabalhadores assassinados e quase sempre a mando de fazendeiros, pessoas da frente do agronegócio, e eu realmente tenho raríssimas notícias de pessoas que foram assassinadas por pessoas que lutam pela terra, seja qual for o movimento que ela participa, o MST ou qualquer outro. Com chacinas, inclusive históricas, que aconteceram no Brasil, e a gente vê aí claramente onde é que está a violência nesse campo. Hoje, com mortes uma atrás da outra acontecendo no Mato Grosso, Belém, no Pará, várias dessas regiões onde há expansão, inclusive, de maneira completamente ilegítima por meio do desmatamento da floresta, dentre várias outras coisas. Mas a minha pergunta é sobre desenvolvimento nacional, sobre o Bolsonaro que autorizou vender a única grande empresa de tecnologia do Brasil para a maior dos Estados Unidos. Bem, primeiro que eu duvido que seja a única grande empresa de tecnologia do Brasil, porque a gente tem na Embrapa uma série de estudos e pesquisas que avançaram demais a produtividade no campo brasileiro. Mas você pergunta para mim, por uma questão conceitual, a gente no Brasil tem um problema muito sério, a gente precisa sim revisitar e rever tudo que a gente tem de empresa estatal, sociedade de economia mista. Qual a relevância de ter essas empresas? Porque o problema não é quando elas são bem geridas. O problema é quando entra o Lula e a quadrilha dele, junto com a turma que você gosta e que apoia provavelmente, do PSOL, PSTU, PCdoB, e faz a festa lá e pega dinheiro para a revolução. Porque existe uma coisa que diferencia a gente, pelo menos eu entendo dessa forma, que eu não acho que os meios justificam, os fins justificam os meios, né? Eu não acho que eu possa usar de qualquer meio ou qualquer subterfúgio para tomar o estado de assalto, para fazer pilhagem, para invadir a casa das pessoas e falar em justiça social, como se fosse, né,
um grande romance do campo, de pessoas do bem que fazem isso como uma expressão da vontade dos desassistidos e oprimidos. Não, a gente vê como isso é operado no dia a dia. Então, quer dizer, filigranas sobre venda de tecnologia aqui do Brasil para fora, ou exportação de setor comercial, que pelo jeito não envolve tecnologia, eu acho estranho, acho que você fez uma bagunça aqui, misturando setor comercial com tecnologia. Outra coisa, nacionalismo abstrato. Desculpa, é nacionalismo real, né? Vocês defendem a bandeira vermelha, vocês defendem o comunismo, vocês não têm nenhum apreço pelos valores que nos unem. E a grande questão é essa, e eu acho que o Brasil está passando por esse momento histórico. O que nos une enquanto nação? Quando eu vejo um juiz canalha, um ministro canalha, cometendo abusos de maneira tresloucada, o exterior, os países do exterior, Estados Unidos, na Europa, vários países, várias personalidades, políticos, comentaristas, analistas, jornalistas, reconhecem o que é o vilipêndio a valores e direitos e garantias individuais que devem ser preservados de maneira sagrada, eu acho que isso explica muito o que precisa nos unir enquanto nação. E se tem uma coisa que nos últimos anos a gente viu emergir com o Bolsonaro, com a liderança dele, é exatamente isso. As pessoas começaram a olhar e falar, a bandeira do Brasil tem valor. A gente vai resgatar a bandeira do Brasil, a gente vai resgatar esse espírito patriótico de que existe esperança para tirar o país da mão de uma galera da esquerda que você participa, que dominou o país durante 50 e domina o país há mais de 50 anos. Todo o estamento burocrático é dominado pela cultura que você traz aqui no programa. Apesar de você estar no PSTU, que é um partido diminuto, aqui eu não estou sendo agressivo, eu só estou falando de boa porque é um partido diminuto na esquerda, né? É uma voz mais solitária. Dentro da esquerda, inclusive, os leninistas odeiam o Gustavo, porque eles acham que o Gustavo tem uma visão equivocada. Eles acham que ele entende bem Marx, que ele é muito dogmático no Marx, mas que ele está lá isolado na extrema esquerda. Eu prefiro o nacionalismo abstrato ou uma construção de identidade nacional com base nos valores que permeiam as famílias brasileiras e que permeiam a necessidade da gente colocar um muro de contenção do Estado na nossa vida privada e na nossa intimidade. E esse muro serve para fiscal da Receita Federal, membro do COAF, governador, deputado, vereador e ministros do STF e procuradores da República e promotores de justiça também. Esse muro de contenção tem que existir. A gente está sendo aqui, estamos vulneráveis hoje. Com a quebra do Estado de Direito, com a subversão do império da lei, a gente tem exatamente esse problema. Você fala para mim de novo, né? Aí você traz o pretexto de quartelada, ainda fala que a direita foi condutora aí, promotora de revoluções. Você vai me desculpar, eu não tô nem aí pro signo que o ditador usa. O Alexandre de Moraes fala que ele é de direita. O cara fez uma tese para ser professor titular da USP falando em combate aos nazistas das redes sociais, aos fascistas das redes sociais, que é um lugar muito comum. E eu já vi você também chegar nesse lugar comum num vídeo seu no YouTube, onde você recorre ultimamente a essa caracterização que eu considero infantiloide, que é esse pessoal tem sim uma tendência nazista, e é sempre de maneira muito ampla, muito abstrata, sem chegar e falar o nome. Quem que é nazista na visão do Gustavo? O que é nazismo de fato, se não um movimento, se não uma concepção política e ideológica que tem guarida e foi promovida pela extrema esquerda, idêntico ao fascismo, idêntico a todos os regimes totalitários que existiram e que existirão. Réplica, Gustavo. Claro, então vamos à questão que foi a pergunta, né? Primeiro, Marco, setor comercial da Embraer é o setor que produz aviões comerciais. É o setor que produz aviões de mais tecnologia. São os aviões da Embraer que transportam 170, 150, 120 passageiros. Se diferencia da aviação executiva, que produz aviação particular, avião particular de muito menos valor agregado.
Um avião da Embraer do setor comercial vai ser vendido por 50 milhões, 60 milhões, 10 vezes mais do que um avião do setor executivo. E carrega muito mais tecnologia, o que é amplamente conhecido. Então, é isso que é o setor comercial. Vender o setor comercial da Embraer é vender o filé mignon da Embraer para a Boeing. Sendo disso, você estava a favor, se você estava contra, e se você concorda que o Bolsonaro tenha assinado a Golden Share, autorizando a venda dela para a Boeing. Por mim, vende todas as estatais. Que foi a questão que foi perguntada. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se tentou vender a Qualcomm de semicondutor, o Trump vetou a venda da Qualcomm para a empresa de Singapura. Falou, não, isso aqui é ataque à soberania nacional. Então, no capital, até o próprio Obama, nisso aí estão todos juntos. O Obama, a JBS, tentou comprar a National Beef, que é uma empresa de carne. O Obama vetou a venda da empresa americana para a empresa brasileira, com recurso a um dispositivo da Constituição dos Estados Unidos, que é defesa da soberania nacional. Enquanto no Brasil, a empresa de maior valor agregado e maior tecnologia, ela só não consumou a venda porque a Boeing entrou em crise por causa da pandemia e um problema que eles tiveram com o MAX, o avião de maior venda que eles têm, e acabaram voltando atrás e não efetivando a venda. Né? Ter maior valor agregado, a diferença para o agronegócio é simplesmente o seguinte: hoje no trabalho formal brasileiro, 6% estão na agricultura e são de todas as subcategorias, isso está dados da RAIS, MTE, que são os dados oficiais que todas as empresas mandam para a RAIS todo ano. Os salários mais baixos são os do agronegócio. O retorno que se tem em termos de renda e consumo no Brasil da agricultura é o mais baixo de todos. A indústria de transformação brasileira, mesmo com ela retroagindo ano após ano, ela emprega 5 ou 6 vezes mais do que o agronegócio, a empresa de transformação. A Embraer significa uma empresa que tem 13 mil trabalhadores, onde 6 mil são engenheiros, de altíssima remuneração e alto valor agregado. É para a Embraer que se reveste pesquisa e tecnologia feita no ITA e nos institutos de pesquisas que existem no Brasil. É isso que se reveste em alto valor produzido e muito maior remuneração dos trabalhadores. Eu imagino que o que você quer dizer com isso é que tanto faz, né? Que se dane mesmo os trabalhadores, que todo mundo ganhe mal, os salários sejam rebaixados ao máximo possível, porque são nessas empresas que estão os salários de alta remuneração, que tem o valor que é produzido no Brasil e distribuído para os demais setores. Então significa simplesmente isso. Você não disse se você estava a favor, se você estava contra e como desenvolver o Brasil sem ter produção de valor aqui dentro. Né? Então essa questão, e você não sabia nem o que era o setor comercial da Embraer, que é a principal empresa de tecnologia que nós temos.